Olá, gente, tudo bom? Eu sou Elaine, sou psicóloga aqui na Casa de Acolhida e hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês, provocar algumas reflexões a respeito de um tema muito interessante que a gente vai poder refletir para conseguir ir lidando com esse sentimento, com essa emoção no nosso dia a dia, que é o medo. Então, eu acho importante a gente começar falando que existem 5 emoções universais, né, que todo ser humano vai sentir no decorrer da vida. Então, alegria, tristeza, raiva, aversão ou nojo, né, como a gente costuma falar mais, e o medo, né? E hoje a gente vai se ater um pouquinho a falar mais sobre o medo. Então, o medo é uma emoção comum a todos os seres humanos. Ele vai estar presente em todas as fases da nossa vida, desde pequenininho até lá na nossa velhice. Em todas as fases da nossa vida, ele vai estar presente e em cada momento de uma forma diferente, numa intensidade diferente, mas o medo é uma das emoções que a gente convive o tempo todo no decorrer da nossa vida. Ele sempre vai estar presente. Mas o que acontece no nosso corpo quando a gente sente medo? O medo ele é totalmente biológico, né? Então, se a gente for pensar, quando a gente está diante de uma situação que nos causa medo, um lugar específico no nosso cérebro é ativado, ele é estimulado e libera no nosso corpo todo, no nosso sistema nervoso, hormônio. Que hormônio que é esse? É a adrenalina. A adrenalina é um hormônio liberado diante de uma situação que nos causa apreensão, né? E todo o nosso corpo sente esse hormônio, a ação desse hormônio, e faz acontecer o que no nosso corpo? A gente tem aceleração dos batimentos cardíacos, nós temos sudorese, nós podemos ter uma respiração mais ofegante, né? A pupila dilata. Então, é como se essa sensação no nosso corpo é uma consequência, é uma resposta a toda essa modificação que esse estímulo causou, né? Então, o que o medo faz? Ele tem 2 funções. Ou ele nos prepara para enfrentar esse agente causador dessas sensações todas no nosso corpo, que seria o enfrentamento do medo, ou ele nos prepara para fugir. Se a gente não enfrenta, então a gente foge. Então, nós temos 2 opções de respostas para esse sentimento, para essa emoção que foi desencadeada dentro da gente. É importante pensar que o medo ele é um reflexo emocional, né? E a função dele é nos adaptar no meio em que a gente vive, né? Então, se a gente lida de uma forma positiva com o medo, com certeza ele vai nos preparar para quando nós estivermos de novo em contato com essa situação, com esse objeto, com esse agente causador do medo, com certeza da próxima vez vai ser mais fácil a gente lidar, né, com essa situação, com esse objeto e lidar de uma forma mais adequada. Bom, a inteligência emocional, ela nos apresenta 2 tipos de medo. Então, nós temos medos reais, medos racionais, que são os medos que nos protegem do perigo. Então, tem uma situação, um objeto, um agente causador que desencadeia todas essas reações no nosso corpo, que eu citei agora há pouco. E aí, diante disso tudo, o medo vai fazer com que a gente nos proteja
dessas situações, desses agentes causadores. Então, exemplos de medos reais. Medo de bichos, né, que eu acho que é bastante comum, né? Quem tem medo de determinados bichos. Quem tem medo de doenças, né? Quem tem medo de altura, quem tem medo de fracassar em alguma coisa, em alguma função, quem tem medo de ser rejeitado. E aí esses são medos, quando a gente fala de animais, dos bichos, das doenças, parece que são medos mais palpáveis, né? Mas existem esses medos também, que são exatamente os medos emocionais, em que envolvem o nosso comportamento no meio em que a gente vive. Então, a rejeição, o fracasso, tem muita gente que tem medo de envelhecer, né? Então, isso são medos reais, são situações que podem acontecer e que nos causam essa desestabilização, essa insegurança com relação a situações determinadas. Mas existem também os medos irreais ou os medos irracionais, né? E aí a gente já vai passar por uma parte do medo em que são medos que impedem a gente de caminhar na nossa vida, que impedem a gente de crescer, de se desenvolver, de evoluir mesmo como ser humano, porque são medos que paralisam. E, às vezes, na maioria desses medos irracionais, não existe algo específico que desencadeia aquelas reações todas de medo. Então, são medos que a gente cria dentro da nossa cabeça. E aí pode ser medos relacionados a lugares fechados, altura também, né, que eu citei anteriormente, mas medo de altura também pode ser se tornar um medo irracional, porque, na verdade, não há um perigo iminente, a não ser que você se coloque numa posição, num contexto em que você está numa determinada altura ou que você está num lugar fechado, mas a sua cabeça cria esse contexto, a sua cabeça inventa situações que já desencadeia todas aquelas reações no seu corpo, no seu coração, na sua cabeça, tá? Então, o medo irracional é um medo que não faz sentido, que não existe, mas que a gente cria e que isso bloqueia e limita muito, sim, os nossos comportamentos, a nossa vida. Também é um medo que a gente precisa cuidar, tá? Bom, falando dos medos reais e irracionais, a gente precisa pensar que os medos, eles também têm intensidade. Então, tem coisas que me causam mais medo, tem coisas que me causam menos medo, tem coisas que eu consigo lidar com mais facilidade, tem medos que eu não consigo lidar, né? Então, essa questão da intensidade do medo está muito ligada também a esses tipos de medo que a gente estava falando agora mesmo. Porque, às vezes, quando o medo é intenso demais, pode ser que ele nem seja real, né? E se for real, a gente precisa cuidar também para que ele não nos paralise, para que ele, em vez de virar um gatilho, em vez desse medo virar um toque, né, um alerta para que a gente enfrente, ele vire algo que nos paralise, né? E aí isso é muito ruim para a nossa vida, né? Então tá, então a gente falou o medo, como é que o medo, como é que funciona essa sensação de medo no nosso corpo. Eu falei para vocês também dos tipos de medo. Mas e aí? Né? O que a gente faz? Como é que a gente lida? Como é que a gente convive? Como é que a gente resolve medo? Né? A primeira coisa que eu acho bastante importante frisar para vocês é que
A gente começou falando lá no começo, eu falei para vocês que o medo, ele é comum, né? É um sentimento, uma emoção comum para todos os seres humanos. Então, ele faz parte da nossa vida, nós vamos passar a nossa vida toda convivendo com várias situações de medo, e a gente precisa aprender a lidar com o que causa medo. E aí, o que causa medo para mim e o que causa medo para você? Como é que os medos se determinam na minha vida? Por que eu tenho medo de uma coisa e não tenho medo de outra? E talvez você tenha medos diferentes dos meus. O que determina isso? Para a gente entender, né, o que causa um determinado medo para a gente vai precisar buscar essa resposta lá dentro da gente, lá na nossa história de vida, e entender o significado que aquele agente causador de medo tem para mim. Então, a gente precisa entender o que causa medo, primeira coisa. Entender, identificar o que causa medo, buscar entender o porquê que ele me causa medo, e eu preciso olhar para esse medo, eu preciso encarar esse medo para que eu consiga enfrentar esse medo. Como é que a gente faz isso? É fingindo que ele não existe? Ah, mas eu tenho muito medo de falar em público. Esse medo é um medo muito comum, as pessoas têm às vezes essa dificuldade de falar numa sala com várias pessoas. Como é que eu vou superar esse medo? Primeiro eu vou olhar para ele, eu vou reconhecer esse medo em mim, eu vou reconhecer essa dificuldade e o quanto isso me causa medo. E aí eu preciso encará-lo, falar sobre ele, conversar, falar, expor o que ele me causa, expor os sentimentos que ele me desencadeia, estabelecer uma relação com esse medo e não simplesmente ignorá-lo, né? Quanto mais eu me manter distante do causador, do agente causador de medo, mais difícil vai ser eu lidar com esse medo. Então, assim, vamos falar sobre o medo, vamos entender o porquê na minha história de vida ele se faz presente, vamos então reconhecê-lo, vamos encará-lo, vamos lidar com ele e não ignorar. Esse é o primeiro passo, é o caminho, na verdade, para começar a trabalhar o medo e a buscar solucionar e passar a conviver de uma forma melhor e mais saudável com o seu medo, tá? Então, cultivar pensamentos positivos, né? Olhar para aquilo que te causa medo e de repente lembrar de situações em que talvez não tenha sido tão difícil entrar em contato com aquela situação, com aquele animal, com aquele agente que te causa medo, é um caminho, né? Vai fazer você se sentir mais confiante, né? Então tá bom, Elaine, como é que eu vou fazer todo esse processo acontecer? Como eu falei para vocês no início, eu sou psicóloga. Então eu vou falar um pouco de como que num atendimento psicológico a gente pode ajudar esse caminhar na resolução desses medos. Então, na terapia, o que é a psicoterapia? A psicoterapia é um processo de autoconhecimento, né? Então, você vai na terapia, você vai falar sobre você vai falar sobre a sua história, você vai falar sobre os seus medos, e dentro da sua história nós vamos tentando entender em que momento esse medo surgiu, se estabeleceu e passou a viver com você, né?
Às vezes foi um trauma, às vezes foi uma exposição a esse medo de uma forma completamente inadequada. E aí eu costumo dizer que vai fazendo nozinhos na nossa linha do tempo, na nossa história de vida, e esses nozinhos vão ficando ali, amarrados e criando obstáculos, impedindo que a gente caminhe de forma mais leve, mais fluida, mais tranquila, né? Então, na terapia, a gente faz isso, a gente vai encontrando esses nozinhos, né, essas coisinhas que foram amarradas e que ficaram ali quietas no meio da nossa linha de vida, e a gente vai tentando tirar esses nozinhos, desamarrar, desatar esses nós, que não precisam estar ali, mas porque por algum motivo surgiram e ali estão atrapalhando você de viver a sua vida de uma forma mais tranquila. Através do trabalho da psicoterapia, vai acontecer esse processo de autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece melhor, você consegue acessar formas de lidar com as coisas na sua vida de um jeito diferente. Talvez você nunca tenha pensado. Então, esse autoconhecimento é fundamental. Ele vai refletir diretamente na sua autoestima, né? E aí, a partir do momento em que a gente se sente bem e que a nossa autoestima está em dia, a gente vai conseguir se posicionar diante da vida, diante das pessoas, diante das situações de uma forma diferente. Então, autoestima, se sentir bem, se sentir capaz, se sentir merecedora das coisas que acontecem na sua vida. Tudo isso vai ser fundamental para que você se fortaleça emocionalmente, psiquicamente, para enfrentar essas situações de medo que podem surgir na sua vida. E aí isso a gente só consegue fazer num processo de psicoterapia, né? Aí muita gente fala assim, mas eu tenho um amigo, mas eu converso tanto com a minha mãe, mas eu nunca fui num psicólogo, como é que eu vou chegar lá e vou falar essas coisas mais íntimas que eu não converso com ninguém, com uma pessoa que eu não conheço? E aí eu vou te falar que é justamente aí em que as coisas podem se tornar mais fáceis, talvez, porque a gente nunca quer mostrar o nosso lado sombrio, a gente nunca quer mostrar o nosso lado obscuro, os nossos fracassos e os nossos medos. A gente sempre quer se mostrar bem para as pessoas, né? E às vezes para os pais, às vezes para os amigos. Então, às vezes é difícil assumir esse outro lado, que a gente prefere sempre deixar engavetado como se não existisse. E quando você está com uma pessoa que é completamente neutra para você, uma pessoa em que você vai estar ali por um período do seu dia, da sua semana, para falar só de você, você vai ter uma pessoa com uma escuta 100% para você, com uma escuta 100% neutra, sem julgamentos, porque o objetivo desse processo de psicoterapia, psicólogo e a pessoa que está ali para ser atendida, o objetivo maior é esse, é o psicólogo caminhar junto com você no seu processo de psicoterapia. Sem julgamento, sem o que é certo, sem o que é errado, simplesmente conhecendo a sua história e tentando, junto com você, caminhar na sua história e desatar aqueles nozinhos que eu falei anteriormente. Então, se você já fez essa experiência de passar numa sessão com um psicólogo, você deve estar entendendo o quanto é diferente, né? Você estar numa sessão de psicoterapia, o quanto é diferente de estar numa sessão de psicoterapia e de estar numa conversa com um amigo. Agora, se você não fez essa experiência ainda, permita-se. Permita-se, porque você vai ver o quanto é importante, o quanto é significativo você se
permitir estar num momento desse de autoconhecimento, onde você consegue mudar as suas formas de se relacionar no mundo, os seus comportamentos, e melhorar a sua qualidade de vida emocional. Tá bom? Então fica aqui a minha dica. Espero que eu tenha contribuído com algumas reflexões aí para você hoje e que a gente possa se encontrar mais vezes, tá bom? Eu agradeço o convite para estar aqui hoje, falando com vocês, e espero que em breve nós possamos conversar um pouco mais, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.